E vou continuar aqui no texto. Em Isaías, temos um convite maravilhoso para todos os que estão sedentos. Todos nós buscamos por algo na vida. Ansiamos por coisas e pessoas que não podem saciar a nossa sede. Às vezes, meus irmãos, tem pessoas que buscam a paz em outras coisas que não significa nada. Tem pessoas que às vezes passam pelo problema e ele quer resolver o problema dele na mesa do bar, se prostituindo, fazendo tudo aquilo que desagrada a Deus. Tem muitas pessoas, meus irmãos, que são assim. Em vez de ele buscar o Senhor, porque só o Senhor quem tem para nos dar a paz, o conforto, alimentar a nossa fé, só o Senhor tem para nos dar. Mas tem pessoas que, em vez de buscar a presença, a paz do Senhor, ele busca de outra forma, a se prostituir, a se embriagar, a se drogar. E a bebida também não deixa de ser uma droga, mas muitos seres humanos, eles buscam esse tipo de coisa para tentar esquecer os problemas. Mas não esquece, meus irmãos, pessoas que tomam essa atitude aí, ele está enganado, ele sabe que no fim não vai resolver nada, pelo contrário, vai piorar a situação. Somente Jesus pode preencher somente Jesus pode preencher a lacuna que há nas buscas do nosso coração. E aqui o texto fala assim: o que você tem buscado? Aqui é uma pergunta: o que você tem buscado? Louvado seja Deus. Se você está firme na presença do Senhor, se você deposita a sua fé, a sua confiança nele, você está no bom caminho, porque você está buscando o Senhor, e o Senhor, ele não desampara aos seus filhos. Mas a pergunta: o que você está buscando? Se você está fazendo algo diferente do que o nosso Salvador quer, não deixe o que você pode fazer hoje para fazer amanhã. Porque, meus irmãos, Deus ele não faz acepção de ninguém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Ele só quer que eu e você se arrependa dos nossos atos e reconheça Ele como o único e suficiente Salvador das nossas vidas. Graças a Deus, eu e vocês aqui estamos reunidos numa só fé. Graças a Deus, depositamos a nossa fé no Senhor Jesus Cristo. Mas eu creio que tem muitas pessoas aqui próximas à casa do Senhor que estão ouvindo essa mensagem. E Jesus manda dizer que não há tempo para você deixar passar. Então, o que você pode fazer hoje, não deixe para amanhã. Não há tempo, meus irmãos. Se arrependa dos seus atos, entregue tudo na mão do Senhor Jesus, reconheça Ele como seu único e suficiente Salvador, para que Ele possa fazer a diferença na sua vida. Eu sei que se a gente for perguntar a qualquer ser humano, uma boa parte, não a todos, eu sei que tem muitos que não creem no Salvador, mas tem muitos que abrem a boca e falam que crê, mas não quer obedecer. Aí não adianta, porque se você crê, você obedece. Então, para você seguir firme na caminhada, com aquela condição que você vai receber a sua vitória, você tem que obedecer os mandamentos do Senhor, você tem que obedecer o que Ele quer de mim e de você. Louvado seja Deus. Um filósofo, Sócrates, disse: uma vida sem busca não é digna de ser vivida.
Pessoas que vivem sem propósito na vida são pessoas sem rumo, sem direção. Meus irmãos, a gente tem que ter um propósito em nossas vidas. E o nosso propósito é o nosso Senhor Jesus Cristo. O nosso alvo, como a nossa irmã Geralda falou, é o Senhor Jesus. Momento algum a gente pode baixar a nossa cabeça. Por mais que as diversidades do dia a dia apareçam, os problemas venham aparecer, mas a gente sabe, meus irmãos, a gente que serve ao Senhor Jesus, que Ele nunca nos abandona, nunca, jamais. Ele sempre está no controle de tudo. Então, o Senhor Jesus, Ele é tão misericordioso que eu sempre costumo falar que com merecimento a gente sabe, meus irmãos, que ninguém seria salvo, porque somos falhos e pecadores. Mas a misericórdia de Deus é tão grande em nossas vidas que Ele perdoa aquele que se arrepende de coração, não da boca para fora. Mas se você errar e reconhecer perante Jesus que você está errado e pedir perdão de coração, Deus está preparado para lhe perdoar. Portanto, que não venha cometer mais aquele ato, porque quando a gente peca uma vez pela mesmo sentido, a mesma coisa, pede perdão a Deus e volta a pecar por aquilo ali, aí você já está tentando o Senhor Deus. A gente não pode fazer isso. Reconheceu, peça perdão e busque mais não praticar aquilo que onde você vai estar desobedecendo ao Senhor. Louvado seja Deus. Em todo caso, sabemos que mesmo o mais desmotivado dos homens busca algo na vida. Você está vendo, meus irmãos? Até aqueles que não têm plano para nada, mas ele busca algo na vida dele. Talvez ele busque algo que não significa nada, mas ele busca, não veja algo na vida dele. Mas a gente sabe, o ser humano, ele só tem uma solução para a vida dele, o alvo, que é o nosso Senhor Jesus Cristo. Não existe outra solução, nada que possa lhe ajudar, a não ser Jesus. Não adianta você fazer promessa ou interceder por santos, não adianta. O único santo se chama Jesus Cristo. Então o nosso alvo é Ele. Por mais que a gente passe pelas situações difíceis, mas a gente sabe que o nosso Deus, Ele está no controle de tudo. Temos que crer. Louvado seja o nosso Senhor Jesus. Infelizmente, muitos buscam coisas erradas, sem valor, sem sentido real para viver. Viajam num barco fraco, que mais cedo ou mais tarde irá naufragar. Isso é o que acontece com essas pessoas que tomam destino errado. A gente sabe que existem dois caminhos. Um caminho que aparentemente é estreito, é espinhoso, mas aquele que permanecer nele, ele vai chegar à salvação. E tem aquele caminho, meus irmãos, que é espaçoso, que aos olhos da carne, como eu posso falar para a igreja, é agradável, mas que no fim daquela caminhada ali, o ser humano que seguir por ela, ele vai pagar um preço, e o preço é alto. Então, o que a gente tem que fazer é seguir no caminho estreito. A gente sabe que não é fácil seguir na caminhada a Jesus, mas a gente tão ciente que a palavra, ela nos esclarece todos os dias, que no mundo tereis aflição, mas o nosso Senhor Jesus, Ele venceu esse mundo, e eu e você também, meus irmãos, a gente vai vencer esse mundo também. Cabe a mim e a você permanecer na caminhada, mesmo no caminho ali, apertado, sufocando, mas a gente sabe que no final desse caminho, a gente vai receber a nossa bênção, a nossa salvação. Amém? Louvado seja Deus. Jesus pergunta-nos o que realmente buscamos. Em João 1,38, assim
fala: e Jesus, voltando-se e vendo que eles o seguiam, disse-lhe: que buscais? E João 6,68: os primeiros discípulos buscaram a Jesus depois de seu batismo. Eles descobriram que ele é o Salvador, o Cordeiro de Deus. Então havia nada mais importante para se buscar a não ser Jesus. Eles viram que não tinha outro caminho para eles seguir, não tinha nada mais importante do que Jesus. Jesus era tudo, meus irmãos, em nossa vida, em nossas vidas. Jesus ele é tudo, tudo. Então, mais uma vez, a palavra do seu Pai, que o caminho é Jesus, e sem Ele a gente não passa, precisa de pó. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Queriam saber onde Ele vivia, queriam conhecê-lo melhor e estar ao lado do Senhor. Eles entenderam que o mais importante era buscar a presença, a companhia do Filho de Deus. Louvado seja Deus. Buscar o Senhor. Quando buscamos o conforto, realização, felicidade e prazer e coisas passageiras, nossa esperança provavelmente vai se frustrar. Por isso é que vemos tantos milionários miseráveis, tantos famosos frustrados e tantas pessoas saudáveis tão doentes e ansiosas. E isso aí, meus irmãos, a gente sabe que está acontecendo, né? Muitas pessoas, às vezes, com a situação financeira bem aquela situação financeira bem, ele tem tudo de bens materiais, mas o principal ele não tem, que é a paz. E a paz, meus irmãos, a gente só encontra em Jesus. Sabe por que muitas das vezes as pessoas aí, meus irmãos, ele não tem paz? Porque o Deus dele, o Deus que ele serve, é o dinheiro que ele carrega no bolso dele. Isso aí é o avarento. Ele que bota os seus bens materiais acima de qualquer coisa, acima de Deus. Um dia eu pregando aqui na igreja, eu falei um testemunho, rapidão, eu vou contar aqui bem rápido aqui, eu sei que as horas passam rápido. Tinha uma pessoa bem sucedida, meus irmãos, no interior de São Paulo, um homem muito rico, dono de empresas. E um belo dia ele resolveu tirar a vida da sua família. Ele resolveu tirar a vida da esposa e dos seus filhos e depois se suicidar. E ele era um homem bem sucedido financeiramente. E ele saiu do seu escritório diretamente para casa. E nesse trajeto ele para no posto de gasolina para abastecer o seu automóvel. E lá Jesus usa um frentista daquele posto, e aí aquele frentista presenteia ele com um CD de louvor, e pediu que aquela pessoa ouvisse aqueles louvores. E assim, meus irmãos, quando ele sai do posto de gasolina, direto para sua casa, ele coloca aquele CD e começa a ouvir a letra daquele louvor. Quando ele chega na casa dele, meus irmãos, que a esposa e os filhos abrem aquela porta ali, a primeira coisa que ele faz é abraçar a sua esposa e seus filhos chorando. E ele falou o que ele ia fazer. Mas Deus, naquele momento ali, Deus usou aquele servo, e através daquele anjo, aquela vida se salvou. A gente ter uma situação financeira não é pecado. Não é pecado você ser bem sucedido. Até porque Jó era um homem bem sucedido. Só que, meus irmãos, tem muitas pessoas que às vezes, quando ele começa a conquistar bens materiais,
ele esquece que Deus existe. E por isso que muitas das vezes passa por esses problemas. Tem muitos artistas aí que soberbos, porque é reconhecido, às vezes acham que é melhor do que seu próximo, que é melhor do que Deus. E tem muitos artistas aí que estão pagando preço por conta da desobediência. Então a riqueza maior, meus irmãos, é a nossa salvação, a nossa humildade. Louvado seja Deus. Essa é a maior riqueza que temos. É ter a nossa humildade, o nosso amor ao próximo, respeito e o principal de tudo, ter Deus na nossa vida, independente de qualquer coisa, em primeiro lugar. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Buscar a Deus é sempre a saída certa e coerente para as buscas mais profundas dos homens. Ele é o Deus fiel. Em Mateus 6,33 fala: mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Louvado seja Deus. Para ver, meus irmãos, que as coisas de Deus a gente tem que botar, tem que dar prioridade em nossas vidas, tem que estar em primeiro lugar. Em tudo que você for fazer, você tem que botar o nosso Deus em primeiro lugar. Louvado seja o nosso Jesus Cristo. A gente sabe, meus irmãos, que a gente necessita de trabalhar para que Deus ele venha nos abençoar e colocar o pão dentro da nossa casa. Mas, independente do serviço que você trabalha, não importa o que você faça, mas se for um trabalho que é para tirar a sua presença, aliás, tirar a sua vida na presença de Deus, você tem que buscar outra solução, porque pode crer no que eu vou falar aqui, meus irmãos, Deus, ele supre as nossas necessidades, porque um trabalho não é maior do que o nosso Deus, não. Se a palavra, não é eu que estou falando, é a palavra de Deus que está dizendo, mas buscar primeiramente o reino dos céus. Quantos irmãos que eu conheço que por conta do trabalho estava tirando o tempo dele de servir o Senhor, ele largou aquele emprego. O presbítero da última congregação que eu passei um bom tempo lá, ele estava desempregado, se estava e não estava porque ele fazia pico mais o pai, né? O pai é marceneiro, ele saiu fazendo o pico mais o pai, mas ele foi e fez currículo, colocou aqui no Atacadão, e quando ele foi escalado, foi para trabalhar à noite, pastor. E aí, aquele serviço ali estava tirando o tempo dele de servir a Deus. E isso ele passou, eu acho que mais de uma vez, mas aí foi cair na real, que aqui não estava servindo para ele. E aí, ele pediu demissão daquele serviço para servir o nosso Senhor Jesus Cristo. Mas está lá trabalhando. Não faltou o serviço. Ele mesmo falou na igreja que depois que ele saiu, Deus abençoou mais e mais. Eu vi aquele irmão com uma testemunha da igreja, onde ele e o pai, eles estavam sem transporte para poder fazer a obra e compraram um carro, a prestação, né? E confiando em outro carro que ele tinha vendido para receber e pagar esse outro carro. E acabou que a venda do primeiro carro lá acabou dando errado. Por quê? Porque o motor não era do carro. Esse carro que eles tinham lá, o motor, eles tinham comprado o carro e o motor de outro carro. E tinha dado um problema nisso, a pessoa foi ter que devolver aquele carro e eles ficaram sem saber como pagar, quitar a prestação desse outro carro. Mas aí, meus irmãos, eles, com a fé deles, eu sei que eles são de Deus, eles, mesmo o irmãozinho lá ter saído trabalhar, mas Deus começou a colocar clientes, e eles começaram a fazer o serviço de lá, e eles levantaram aquele dinheiro,
e pagar esse transporte em menos de 3 meses. Eles quitaram aquele carro que era no débito de mais de 7 mil reais. É assim que Deus faz. Deus faz dessa forma. Eu não estou aqui falando que é para você abandonar o seu trabalho. Não, jamais. Quem sou eu? Porque Deus, Ele sonda os nossos corações, e Deus, quando Ele quer falar com o filho ele vai entender. Mas eu não estou pedindo para que ninguém abandone o seu trabalho. Não. Eu estou falando é que se algo está tomando o seu tempo na presença do Senhor, você não pode deixar isso acontecer. Porque o nosso Deus está acima de qualquer coisa. E como aqui a gente está acabando de ler, não é tempo para que a gente possa deixar o tempo passar. Louvado seja Deus. Apesar de precisarmos buscar outras coisas na vida, pão, paz, proteção, Deus deve ser sempre o primeiro da lista. Quando priorizamos buscar ao Senhor e a sua justiça, Ele acrescenta tudo que realmente temos necessidade. Se cremos, Deus não deixa. Se você crê que Deus Ele não vai te abandonar, que Ele não abandona, Ele não vai deixar que nada venha lhe faltar. Louvado seja Deus. É por isso, meus irmãos, que a gente serve esse Deus, porque Ele é um Deus fiel em nossas vidas, é um Deus misericordioso. É por isso que a gente busca a cada dia fazer a sua vontade, aprender a cada dia lendo a palavra, ouvindo os irmãos que vêm aqui à frente e deixam a mensagem. É isso. É o que é gratificante para a gente que somos filhos. Hoje eu não me considero mais um servo, eu me considero um amigo de Jesus. Louvado seja Deus. Porque quando você começa a fazer aquilo que agrada a Deus, você não é mais um servo, você é um amigo. Você pode conversar com Ele, você tem aquela oportunidade de você conversar com Jesus face a face com Ele. O bom é isso, da gente servir ao nosso Deus, é isso, meus irmãos. Porque a gente agora não é mais um desconhecido. Não. Nós somos filhos de Deus. E há daquele que mexe com o Filho de Deus. Louvado seja Deus. E quando se pode achar, buscar a Deus é uma oportunidade dada de graça. Mas existe uma condição importante aqui. Há um tempo determinado para essa busca. Em algumas passagens bíblicas, vemos que um dia essa chance não existirá. Não existirá mais. Aqueles que insistem em recusar a Jesus e a sua palavra podem perdê-lo para sempre. Louvado seja o nosso Deus. Meus irmãos, tem pessoas que às vezes apronta, faz o que acha que é certo e deixa Deus ir para um lugar. E tem ser humano que às vezes ele bota na cabeça dele que quando ele estiver no fim da vida dele, ele vai pedir perdão a Deus e Deus vai perdoar. Mas também não é assim não. Pode não acontecer, pode não dar tempo. Mas eu sei que existem muitas pessoas que fazem isso aí. Não, que é isso? Eu vou avaliar, vou para a festa, vou fazer isso e aquilo. E quando chegar bem pertinho do dia, eu peço perdão a Deus. Será que é assim, meus irmãos? Será que é dessa forma que funcionam as coisas com Deus? Não é assim não. Deus pode perdoar, sim. Deus pode perdoar. Mas vai depender. Vai depender da situação, daquela pessoa, quem é aquela pessoa, se de fato ele está merecendo. Porque a pessoa que ele já tem saído, já na minha mente, fica difícil. Fica difícil. Agora, quando é uma pessoa que às vezes padece por falta de conhecimento, às vezes por falta que às vezes não tem aquele conhecimento, às vezes carente da palavra,
Mas a gente, quando vai, fala do amor de Deus, que você olha nos olhos daquela pessoa, você sente no coração que aquela pessoa ali, ele está carente da palavra, fome de se alimentar da palavra, esse ali, eu creio que Deus pode dar o perdão a ele, porque a gente sente, a gente conhece quando a pessoa, ele está carente da palavra. A gente percebe, porque o nosso Espírito Santo ele testifica. Quando você chegar, se você vê uma pessoa que está carente da palavra, você não tenha vergonha, meus irmãos. Não tenha vergonha, não fique acanhado. Fale do amor de Deus para ele. Peça para orar, porque você está fazendo bem àquela pessoa. E pode acreditar que Deus vai botar as palavras certas na sua boca, para que possa confrontar a vida daquela pessoa. Louvado seja Deus. Em Provérbios 1:24, 1:24, 31 e 1:24, 28. Vocês, porém, rejeitaram o meu convite. Ninguém se importou quando eu estendi as minhas mãos. No 24, 28. Então vocês me chamarão, mas não responderei. Procurarão por mim, mas não me encontrarão. Louvado seja Deus. E a gente sabe, meus irmãos, que a chance que o ser humano tem de buscar a salvação é aqui na terra. É aqui nessa terra. Depois de partir daqui dessa terra aqui, ele não tem mais como. Não tem. Não existe essa, vamos fazer, que nem eu vejo aí muitas pessoas, vamos fazer uma reza, uma missa de 7º dia para a vida de fulano e tal. Agora ele se aprontou, fez tudo que desagradou a Deus, não se arrependeu, aí o pessoal quer fazer uma missa para Deus perdoar, mas não é assim, Deus não deu a oportunidade. E feliz daquele que mantém a obediência. A verdade tem que ser falada, meus irmãos. A verdade a gente tem que falar, doa a língua, mas a gente tem que falar a verdade, porque a própria palavra fala que Deus ele dá a aprovação ao filho que ama. E a correção, quando Jesus ele dá a correção ao filho, é porque ele quer o bem dele. Ele quer o bem dele. Então não adianta, não é essa, não tem essa. E graças ao nosso Senhor Jesus Cristo, que ainda aqui esse país onde a gente vive, a gente tem o prazer de ouvir a palavra de Deus. A gente se reúne na casa do Senhor para adorar, louvar o seu santo nome. Mas tem países aí, meu irmão, que é proibido, até a Bíblia. Tem países aí, se você for pego falando a palavra de Deus, ou com a escritura na mão, é capaz de você perder a vida. Então vamos aproveitar as oportunidades que Deus nos dá. Louvado seja Deus. Precisamos estar alerta para a realidade de que talvez não haja oportunidade de buscar a Deus no fim da vida. Há quem planeja viver com o bem entender, e se voltar para Ele no leito de morte, mas nem todos terão essa chance. Infelizmente haverá um tempo em que não será mais possível buscar a Deus. Então aproveite e busque-o hoje mesmo. Louvado seja Deus. Haverá um tempo em que não teremos mais a palavra de Deus. Na Bíblia vemos diversas passagens que confirmam exatamente o contrário, que é a palavra de Deus eterna. Veja algumas. Secar-se a erva e cai a flor, mas a palavra de nosso Deus permanece eternamente. Isaías 48. No livro de Mateus 24:35, fala assim: passará o céu e a terra, porém as minhas palavras não passarão. A palavra de Deus não desaparecerá de todo, mas pode ser que podemos não ter acesso a ela. O que eu acabei de falar. Há países onde
a perseguição aos cristãos, onde a Bíblia é proibida. Por exemplo, a posição governamental impede que aconteçam reuniões cristãs para ler e estudar a palavra de Deus livremente. Aproveite a liberdade que temos em nosso país, de ter a Bíblia traduzida em nossa língua. Podemos nos reunir para estudar e anunciar livremente. Há muitos irmãos que não têm esse privilégio. Já pensou se um dia enfrentarmos essas limitações? Já pensou, meus irmãos? Que Deus repreenda, Mas já pensou se o nosso Brasil fosse como alguns países aí fora, que não pode se reunir para falar do amor de Cristo, não pode se reunir para evangelizar, sair pregando a palavra de Deus? Já imaginou se aqui fosse dessa forma? Como seria difícil? Aqui a gente tem essa honra de ouvir a hora que quiser a palavra de Deus, e tem pessoas que rejeitam, e tem pessoas que rejeitam, tem pessoas que não estão nem aí. Tem pessoas que às vezes chamam a gente, sabe de quê, meus irmãos? De loucos. Ah, só quer ser santo. Depois que fez isso e aquilo, agora quer ser santo. Deixa eles pensar, né? Mas a gente sabe que o que a gente está fazendo é correto, é certo. E a gente busca cada dia ser santo, como Jesus foi aqui na terra, independente das nossas limitações. Mas essa é a nossa função aqui na terra. Louvado seja Deus. Considerando esses terríveis hipóteses, deveríamos apreciar e desfrutar muito mais dela. O povo de Israel passou por algo semelhante num período sombrio de sua história, conhecido como o tempo do silêncio de Deus, o período interbíblico. Veja a profecia de Amos 8, 11 e 12, que previu uma sede e fome da palavra de Deus, que assim está escrito em Amos 8, 11 e 12. Está chegando o tempo, diz o Senhor soberano, em que enviarei fome sobre a terra, não fome de pão, e nem sede de água, mas de ouvir as palavras do Senhor. As pessoas andarão sem rumo, de mar em mar, e de um extremo ao outro, em busca de palavras do Senhor, mas não encontrarão. Está vendo aí, meus irmãos? Esse tempo está próximo, viu? Esse tempo está próximo. E essas passagens se referem mais diretamente ao período do exílio de Israel, onde as mensagens através dos profetas eram raras. As pessoas não podiam ir ao templo ouvir as escrituras, e não havia cópias como temos hoje. Depois seguiram-se 400 anos de silêncio profético entre o Antigo e o Novo Testamento. Mesmo assim, as pessoas poderiam recorrer à memória do que aprenderam da palavra de Deus. A Bíblia diz que sobre os cristãos virão tempos difíceis e perseguições. Isso poderá incluir a falta de acesso à palavra ou o desprezo a ela. Por isso, precisamos buscar, enquanto é tempo, e amar a palavra de Deus. Olha o que está escrito aqui, meus irmãos: ler, meditar, estudar, decorar, ensinar e pregar. Louvado seja Deus. É isso que devemos fazer. É isso que devemos fazer. Se você puder decorar alguma mensagem aqui, um versículo, decore, meu irmão.
Porque a palavra de Deus fala que ela não volta vazia. Vai ter momento que você vai precisar dela. A nossa armadura é a palavra de Deus. Quer se revestir das armaduras de Cristo? Então comece a meditar a palavra do Senhor. Comece a meditar a palavra do Senhor, porque a gente necessita, a gente precisa dela. E a gente sabe, meus irmãos, que cada dia que passa está ficando mais difícil. Só não enxerga quem não quer. Mas a gente ora, a gente pede a Deus que Deus toque o coração das pessoas que estão frio na fé, que estão afastados da presença do Senhor, para que eles se convertam de verdade e venham entender que não é tempo para estar em canto de parede, dando moleza para nada. Não é tempo mais não, meus irmãos. A gente tem que estar acordado, bem acordado. Louvado seja Deus. É isso que devemos fazer. Mesmo com limitação de acesso à palavra de Deus, permanecerá viva nos corações daquele que ama. Invocai enquanto está perto. Invocar é orar, clamar, chamar por Deus. A oração é a chave para os que confiam no Senhor. Ela nos ajuda a aproximar-nos de Deus. A sua mão sempre nos sustenta, mesmo nas dificuldades, e a sua voz acalma as tempestades. Em Salmo 32:6, portanto que todos os que são fiéis orem a ti enquanto pode ser encontrado. Quando as muitas águas se levantarem, elas não os atingirão. Quando buscarmos de todo o coração, Deus se volta para nós com misericórdia e amor. Em Jeremias 29:13, você me buscarão e me acharão, quando me buscarem de todo o coração. Busque o que realmente é importante. Busca o Senhor de verdade. Pare de se enganar e se... Perdão, igreja. Busca o Senhor de verdade. Pare de se enganar e fugir. Deus nos dá um propósito certo na vida. Busque Jesus Cristo enquanto é tempo. Isso não depende dos outros ou das circunstâncias. Deve ser um propósito pessoal para você. Busque hoje e busque sempre. Com esse objetivo maravilhoso, terá uma vida completa e feliz. Para concluir, meus irmãos, aqui, em Salmo 119:12, como são felizes os que obedecem aos seus estatutos e de todo o coração o buscam. Busque viver em Cristo, o verdadeiro amor a Deus. Essa vida inclui vontade e querer, confiança na palavra e alegria no Senhor, conhecendo os seus propósitos. Ele lhes ajudará a lutar pelo que realmente tem valor na vida. Não perca o tempo com coisas vazias e sem sentido. Lembre-se, verdadeira felicidade só com Jesus Cristo. A verdadeira felicidade, meus irmãos, só encontramos em Jesus, porque Ele foi quem morreu naquela cruz para nos salvar, a mim e a você. Amém, meus irmãos? E essa foi a mensagem que eu deixo nessa noite. Peço que Deus continue abençoando a vida de cada irmão e que a gente possa continuar nessa mesma fé. Esse propósito que é adorar o Senhor Jesus até o dia de ser reunidos na morada eterna. E eu creio em nome de Jesus. E assim agradeço a minha oportunidade em nome de Jesus. Glória a Deus. Deus continua abençoando, né, irmãos? Diácono tribunal. Os irmãos, amanhã é lá em Brasília. O ponto da vitória é lá em Brasília. Amém? Na sexta-feira tem um ponto de ensino. Nós vamos estar vendo quem é que vai estar pregando. Provavelmente pode ser eu, acredito que seja dirigido.
sábado lá em Serra Grande, e domingo aqui, um culto com a família. Vamos ficar de pé, vamos agradecer a Deus por esse trabalho. Deus possa estar nos levando cada um em paz e segurança. A nossa igreja, né, irmão, está fazendo aí 56 anos, né? Acho que é amanhã, né? E hoje começar a comemorar hoje. 56 anos do Ministério Ferreira. Né? Uma longa história, né? Ainda quando ele nasceu, eu era ainda, né? Com 43. 56 anos, no 1968. Bem, minha sogra não tinha nascido ainda nem o filho, né? Ele é o mais velho, né? Ele não era nascido. Ele não era nem casado. Então, um bocado de tempo, né, irmão? Bastante tempo. Em raiz, né? O ministério ali, você aventurou, abriu ali, colocou uma plaquinha ali, não, é um ministério fundamentado na palavra, né? Claro, toda igreja começa pequena, né? Mas se estruturou, né? E hoje é o que é. Vamos lá. Senhor nosso Deus e nosso Pai, Pai Santo, Deus bendito, nós te agradecemos, ó Pai, por esse momento, por essas, meu Deus, 2 horas que estivemos aqui, na tua casa, na tua presença, glorificando, exaltando o teu nome santo, ouvindo também, meu Deus, a tua palavra. Nós pedimos, ó Pai, a bênção do Senhor, meu Deus, para cada um de nós, meu Pai. Nos leva em paz e segurança, nos livra de todo mal, de toda ação do maligno. Nos dá uma noite de sono abençoada na tua presença. Assim que pedimos em nome do teu Filho Jesus, que todo mal, todo embaraço caia por terra, no nome do Senhor, venha ser glorificado na nossa vida. Assim que agradecemos e te louvamos. Amém. Faça assim com a sua mão. O grande amor de Deus e a graça salvadora do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as doces consolações do Espírito Santo sejam para a amada igreja, mas não só hoje, mas para todos sempre, que todos possam dizer amém. Para terminar em nome de Jesus, já que vocês estão acompanhando em casa, Deus possa estar abençoando também o nome do Senhor Jesus. Amém. Mas eu vou pegar a dela, uma mais e amanhã.